dentro de um assunto que é o mesmo, mas dentro de um mesmo princípio estabelecido por Deus. O que você tem que entender, o que eu tenho que entender, Deus não faz nada sem propósito. Então, antes de qualquer coisa, você tem que perguntar: qual é o propósito disso? Essa situação, isso vai me aproximar ou me distanciar de Deus? O que Deus tem para realizar através disso? Vou abrir uma empresa, por exemplo. O que Deus vai fazer por intermédio desta empresa? Eu vou estudar para isso, mas pessoas vão ser beneficiadas através disso? Porque se nós não transbordarmos, eu estava conversando hoje com uma pessoa de 4 princípios estabelecidos por Deus, ela me dando o conselho e eu argumentando, e eu falei para ela o que eu falo para vocês aqui: você pega um copo e coloca de um lado do outro. Então Deus quer transbordar, que quando você transborda, tem alguém perto de você, você vai fazer a vida desse alguém transbordar também. Mas se você só pensa em você, não tem ninguém do seu lado. Se isso não faz parte da sua cultura, o próximo primeiro, não você primeiro, você vai transbordar sim, mas vai ser desperdício. Você não vai encher a vida de ninguém, você vai murchar. Você vai ser igual os grandes países ricos do mundo, o Japão, tudo que o índice de suicídio é lá nas alturas, porque o dinheiro, aquilo que você quer, tem muita gente que daria tudo que tem para ter paz, para ter uma família, daria tudo, porque a gente tem a falsa impressão que o dinheiro compra tudo e traz felicidade. Não. A gente coloca a esperança naquilo que não pode trazer esperança. A nossa esperança é o Senhor, a nossa força é o Senhor, a nossa esperança está em Deus. Então preste atenção que Deus, ele trabalha com propósito e princípios. Por exemplo, é só uma argumentação, nós já vamos orar já. Antes, Mateus capítulo 19, um jovem rico, ele chega para Jesus interessado como saber para obter a vida eterna. Olha o princípio estabelecido por Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Em outra ocasião, Jesus fala: amai a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Coração, alma, força e entendimento. Nesse episódio 19, amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a você mesmo. Olha que Jesus diz: faz isso, não é saiba disso, faz isso e terás a vida. Aí eu pergunto para você: e se eu não fizer isso? E se qualquer outra coisa for mais precioso do que Deus na minha vida? Você pode ter tudo menos a salvação da alma na vida eterna. O que adianta uma pessoa ganhar o mundo? Não é uma coisinha ou outra não, irmãos, é o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí a Bíblia faz uma pergunta: o que pode um homem dar por resgate a sua alma? Então existe um princípio estabelecido por Deus, e Deus não quebra princípios. Deus não vai mudar o universo por minha causa, por sua causa. Não, você, eu vou abrir uma exceção. Não, não vai. Deus age em cima da palavra, não é em cima de sentimentos, não é da maneira que eu entendi, não, em cima de uma verdade. Coloca a mão sobre a palavra. Eu vou pedir para você abrir 1 Tessalonicenses capítulo 1, e nós vamos orar a partir daí, mas eu vou te dar uma porção de referência antes para você anotar, que eu vou falar de recompensa. Pai, diante de nós está a tua palavra, que é fiel e verdadeira e não pode mentir. Ela é fiel. A maneira que o Senhor tem para nos revelar, para falar,
nos corrigir, para nos incentivar, é mediante a tua palavra e não através de um sentimento humano. Não. Fala conosco nessa noite. Venha nos instruir, venha nos ensinar, não para que tenhamos boas informações, não, mas para que possamos agir em cima da tua palavra e aquilo que está escrito se materialize em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Para você anotar, eu vou falar então de recompensa e depois eu vou te falar princípios para receber a recompensa. Por exemplo, segundo Tessalonicenses capítulo 7 está escrito assim: sede fortes, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra no Senhor tem uma recompensa. Se consigo abrir? Não. Segundo Crônicas 15, o Tessalonicenses foi o começo que eu pedi, mas eu falei que eu ia dar informações antes. Tessalonicenses eu vou ler lá para frente, 15, 7. 15, 7. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra no Senhor tem uma recompensa. Então, se eu tenho uma obra no Senhor, eu sou um trabalhador do reino, existe uma recompensa. Onde, pastor? Aqui na terra e mais na vida eterna. Que nesse mesmo episódio do jovem rico em Mateus 19, quando Jesus disse que era o que dificilmente um rico entraria nos céus, Pedro falou: mas sendo assim, quem que você vai ser salvo? Ele falou: mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele disse: então, e nós, que deixamos tudo por amor ao seu nome, deixamos o que mesmo, gente? Alguma coisa? Tudo por amor ao seu nome. Nós colocamos o teu nome em nossas vidas acima de todo o nome. O que será de nós? Aí Jesus disse: não há aquele que tenha deixado casas, terras, pai, mãe, marido, qualquer coisa, noivo, namorado, por amor ao meu nome, que não receba 100 vezes mais aqui na terra e mais a vida eterna. Repete comigo o seguinte, fala: se tem uma recompensa, eu quero. Eu quero. E isso está, você conseguiu abrir? Segundo Coríntios, como que está nessa linguagem de hoje, por favor? Sejam fortes, não fiquem desanimados, vocês serão bem-sucedidos, terão uma recompensa. Segunda epístola de João, versículo 8. Por que versículo 8, pastor? Porque só existe um capítulo. Está escrito assim, em alguma das traduções: olhai por vós mesmos, preste atenção na sua vida, para que não percais aquilo que tem realizado com esforço, mas que recebais o completo galardão. Como é que está escrito, Raquel, na sua Bíblia? Tome cuidado com vocês mesmos. Por quê? Para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Então tem algumas pessoas que podem receber a recompensa pela metade. Pode. Ela tem até uma vida mais ou menos aqui na terra, mas o principal, a cereja do bolo, a salvação eterna, ela perde, porque ela não olhou com cuidado. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Segundo, Ele torna-se galardoador, galardão, recompensa, presente daqueles que o buscam. Então existe uma recompensa, existe um prêmio, e aqui nessa vida, e mais a vida eterna. Estou te dando algumas referências. Um princípio estabelecido, pastor Beto, não combinei nada com ele. Princípio, primeiro princípio, eu vou falar só do primeiro princípio, permitindo o Espírito Santo, todas as quartas-feiras nós falamos outra. Primeiro princípio, para nós recebermos a recompensa e sermos bem-sucedidos: honra. Honra. Provérbios, capítulo 3, a gente sempre lê,
versículo 9, 8, 9 em diante, está escrito assim: honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Ali no caso, o contexto é bens com seus bens. E se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de mostos os seus lagares. Mas o que vem em primeiro lugar? Honra. Honra ao Senhor. 1 Samuel, se você está anotando, capítulo 2, versículo 30, diz o Senhor para a casa de Eli: eu tinha dito que você e a sua casa andaria na minha presença para sempre. Preste atenção, tem gente que Deus não muda de ideia, pastor. Não muda? 2:30 de 1 Samuel. Eu tinha dito que você e a sua casa andaria na minha presença para sempre. Eu te dei o melhor das ofertas da terra de Israel, mas longe de mim de fazer tal coisa. Porque aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Porque você honrou os seus filhos mais do que a mim, você não será mais sacerdote, você não terá mais o meu favor. Filhos, nem filhos Deus aceita que a gente coloca na frente. Esse evangelho garapa, água com açúcar, que passa um pano no erro, no pecado, isso é maligno. Isso é para cumprir a profecia que diz em Timóteo que nos últimos dias as pessoas queriam líderes que falassem segundo os seus desejos. Não, Deus conhece. Isso tem que acontecer, porque é profético. Vocês conseguem entender, gente? Então, se existe uma recompensa, eu quero. Mas o que eu tenho que fazer? Um dos princípios, honra. Aí eu pedi para vocês abrirem em que lugar mesmo, gente? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, foi isso? Versículo 12 e 13. Eu vou ler. Não, eu vou pedir a Raquel para ler e eu vou repetir contigo, Raquel. Versículo 12 e 13 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. O que está escrito? Irmãos, pedimos a vocês, respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratam essas pessoas com maior respeito e amor, por causa do trabalho que faz. O que é? Guiar, ensinar, pregar. Continue. E vive em paz uns com os outros. Então, se você não consegue honrar o seu patrão que você vê, como que você vai honrar a Deus que você nunca viu? Se você não consegue honrar um pastor que você vê, como que você vai honrar a Deus que você nunca viu? É mentira. Se eu não consigo honrar o pastor Agnese, que eu estou vendo, da honra que ele merece, você acabou de ler, líderes escolhidos por Deus, pastor Beto e todos quantos que vão ministrar a palavra, que ensina. Se você não honra o seu professor ou a professora que ensina, que está ali para o seu bem, para te instruir, como que eu vou honrar aquilo que eu não vejo? Vocês entendem? Repete comigo o seguinte, fala assim: a honra traz recompensas. Honra. Tem tantos versículos, tantos. Capítulo 13, versículo 7, pastor João César Agnese. Abra, por favor, que eu quero que o senhor leia. 7 de Hebreus. É o último capítulo.
Mas só acha, o senhor consegue. 13, verso 7. Lembrar de quem? Lembrai dos vossos pastores. Tem Bíblia que diz líderes e tem Bíblia que diz guias, que vos falaram a palavra de Deus. Você deve imitar a fé deles, atentando, olhando, imitando a maneira de viver. Acabou? Então, olhai, observai aos vossos líderes. Não importa, os vossos pastores têm recompensa atrás da honra. Se o aluno honra o professor, vai ser honrado. Se honra o pastor, vai ser honrado. E quem que traz a honra? Deus. Vamos pegar algum assunto concreto. 2, e vamos terminar. Marcos, capítulo 6. Deixa eu ver o horário aqui para mim não me estender muito. Marcos, capítulo 6. E olha os detalhes, os pormenores. Por exemplo, existem maridos que não honram as esposas. Como que quer ter uma esposa carinhosa? Como? Ah, pastor, mas ela não faz, tá? A Bíblia diz exatamente assim em Mateus 7. Tudo que você quer que as pessoas vos façam, você deve fazer primeiro. Esse é o princípio. Eu semeio para poder colher. Você quer ser honrado? Honre. Respeite. Lá em Minas Gerais a gente fala no linguajar mineiro a mesma coisa de uma forma diferente. Um fez gol e quer abraço. Vocês entendem? Vamos lá, capítulo 6. Tendo Jesus, acharam, gente? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. Tendo Jesus partido dali, para onde que ele foi mesmo, gente? Para a sua terra. É uma alegria, né? Para a sua terra, vamos ver. E os seus discípulos o acompanharam, ou foram com ele. Chegando no sábado, pastor a ensinar na sinagoga. O que ele estava fazendo na sinagoga? Esse é o princípio, é ensinar, tá? E muitos ouvindo, olha a reação do público, que se maravilharam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que foi lhe dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Preste atenção à visão deles. Não é esse o quê? Que visão que eles tinham dele? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, do Zé? Você é mineiro, você é brasileiro, do Zé, do Judas, do Simão. Não estão aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Preste atenção que eles não falam filho do José. Possivelmente ele estava morto, José. Não é esse, não é o filho do carpinteiro, não é esse o carpinteiro. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, não filho de José, irmão de Tiago, também tinha um irmão chamado José. O versículo a seguir: Jesus, porém, lhe disse: não há profeta. De que, gente? O que está na sua Bíblia aí? Versículo 4. Sem o que, irmã Cláudia? Sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Sem honra. Olha a consequência disso. Não pôde ali realizar o quê? A minha Bíblia diz: nenhum milagre, se não curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se, ele ficou muito admirado, mas de quê? Da falta de fé, da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas para fazer o quê? Para ensinar. Milagres não aconteceram porque faltou o povo ficar maravilhado.
Eles ficaram maravilhados, não é porque o Filho de Deus estava falando, eles ficaram maravilhados porque quem estava falando? O carpinteiro. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: o que Jesus representa para você? Um subornador que você vai frequentar uma igreja e ele vai te abençoar financeiramente, fazer alguma coisa? É isso? É essa a visão? Um curandeiro? Jesus é maravilhoso, pastor, por quê? Porque ele me curou. Por causa disso, se não fosse curado, ele não seria maravilhoso? É essa a visão? Ah, meu casamento acabou, pastor, eu estou pensando em sair da igreja, que não deu certo. É essa visão que você tem, um carpinteiro? Ah, pastor, fui mandado embora do serviço, as portas se fechou, eu não prosperei. É essa visão? É isso que você aprendeu? É isso que passaram para você? E você todo maravilhado, ou toda maravilhada. Ai, igreja, que palavra. Mas uma visão errada. Uma visão de um curandeiro, de alguém que abençoa, de alguém que aceita de repente a minha propina em forma de votos ou dízimos, porque eu estou visando algum lucro. Eu vou dar uma propina na igreja. Quem sabe Deus abre uma porta financeira. Você não entendeu o que é dízimo, você não entendeu o que é voto, você não tem uma visão real de Jesus. Eles ficaram maravilhados? Ficaram? Viram que ele tinha sabedoria? De onde vem? Eu vou ler de novo. Chegando o sábado, passou a ensinar. Olha o que ele disse, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi lhe dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Mas eles ficaram impressionados com o Filho de Deus ou com o carpinteiro? Com quem, gente? Com o carpinteiro. Essa é a visão da igreja dos nossos dias. Se Deus não passar um pano no meu pecado, Ele não é perdoador, Ele é só um carpinteiro. Entendeu? É essa visão que estão passando. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Criador do universo. Isso não é nada perto daquilo que Ele é. Não é nada. Eu pergunto, o que faltou ali para aquela turma ali? Honra. Não olharam para Ele de fato como Ele era. Faltou honrá-lo como Filho de Deus. Não faltou maravilha, não faltou reconhecimento de milagres, faltou honra. Repete mais uma vez comigo, fala assim: a honra traz recompensas. Se eu honrar muito bem o meu gado, dando-lhe pasto verde, ração, cuidando dele, honrando, ele não vai me honrar? Vai ou não vai? Sim ou não? Vai. Então, eu tenho que dar, eu tenho que honrar, eu tenho que ter a visão correta. Tanto é que Jesus, em Mateus 16, que visão que essa rapaziada tem de mim? Quem dizem que eu sou? Uns falam que o senhor é um profeta, um fala que o senhor é um curandeiro, que o senhor é João Batista. Mas vocês, que visão que vocês têm de mim? Pedro tomando a palavra: tu és o Messias, o rei ungido, tu és o Filho do Deus vivo. Não foi nada da carne que te revelou. Você não teve essa visão de mim por causa da carne, mas o meu Pai que está no céu falou com você quem eu sou. Então, se Deus não falar no seu coração quem é Jesus, você vai ter uma compreensão totalmente errada. Você vai ficar por um tempo na igreja, mas não vai resistir muito tempo, porque Ele vai te decepcionar, porque você não tem uma visão correta nele. Eu tenho por mim o seguinte: uma pessoa que conheceu Jesus de verdade, teve um encontro real com Deus, não se desvia, não se afasta nunca mais, porque é filho.
e para sempre filho. Agora tem gente que tem uma compreensão errada. Viu acontecendo maravilhas, viu acontecendo alguma coisa, mas é o carpinteiro. Para a gente terminar, Mateus capítulo 7. Mateus não, Lucas, por favor. Você já sabe, até na língua do P. Tem alguns princípios aqui. Acharam, gente? Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, ele entrou em Cafarnaum, versículo 1, 7:1. O servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhes anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar ao seu servo. Verso 4. Este, chegando-se a Jesus com insistência, não foi, vamos lá Jesus, e foi, não, está na sua Bíblia, insistência. E este, chegando a Jesus com insistência, não pediram, foram além, suplicaram, dizendo: este é digno que o Senhor faça isso, o Senhor deve honrá-lo com a tua presença, ele é digno, ele merece. Mas por quê? Porque mesmo ele sendo um alto oficial romano, que era para nos odiar, maltratar, mas não, ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo, com seus recursos, edificou esse lugar que nós temos para aprender a sua palavra. Ele é um cara que tem nos honrado. É isso que está na sua Bíblia ou não? Ele nos honra com a sua amizade e nos honrou construindo uma sinagoga. O que é uma sinagoga? É uma igreja que os judeus iam para aprender a Torá. No tempo, o que é que eles iam fazer? Sacrificar, oferecer oferta de sacrifício. Ensinar sentado era a Torá, era na sinagoga. E quem construiu? Esse centurião romano. O Senhor merece, o Senhor deveria atendê-lo, porque ele é um cara honrado no meio do nosso povo. Ele não é qualquer um. Ele tem semeado, ele merece colher. Por quê? Ele é amigo do nosso povo, ele o construiu. Só foi apresentar isso, não é coincidência, porque está aqui uma discussão de ir, de não ir, de insistir, de não insistir. A hora que apresenta a honra do cara, olha o versículo 5, o versículo 6, o próximo versículo, o que está escrito? Então Jesus foi com eles, porque o Senhor não nega a sua palavra. O que ele disse lá em 1 Samuel 2? Aqueles que me honram, eu honrarei. Então Jesus foi com eles. Você sabe da história, não precisamos ler mais. No caminho, ele com toda a honra fala: Senhor, eu não sou digno de receber um alto oficial. Não é uma pessoa qualquer. Mas ele se despojou de todos os títulos, de toda a autoridade, e se vestiu de uma humildade tão grande que ele era, uma roupa que servia-lhe muito bem. Eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto, porque eu sei quem eu sou, e eu sei quem é o Senhor. Eu sou um homem que também que eu estou debaixo, sujeito à autoridade. E também tenho soldados. Ele está debaixo da autoridade de quem? Do imperador. Mas eu também tenho soldados que estão debaixo da minha. Em outras palavras, eu estou falando: eu sei quem é o Senhor. Eu estou me sujeitando à tua autoridade, porque eu sei quem é o Senhor. Eu tenho soldados que eu só com a palavra, eu não preciso nada, só uma voz eu falo: faz isso, ele faz. Vem aqui, ele vem. Vai lá, ele vai. Faz o seguinte, manda uma palavra só. O que está sobrando? O que está sobrepujando aí? Honra. Você lembra o que aconteceu com Jesus no meio do povo dele? Quem que era lá? No meio do povo dele? O carpinteiro. Infelizmente hoje, às vezes lá fora, tem muitas pessoas que têm mais honra a um pastor: ou o senhor é pastor,
prazer do que os membros da própria igreja. Eu vivo isso. Muda a feição do rosto, muda tudo. Estava conversando com uma pessoa na academia, muito amargurada, muito sofrida, lá em Campinas, ontem de ontem. Conversa vai, conversa vem, eu de short, estava lá ajudando meu irmão. Tudo, conversa vai, conversa vem. Eu falei, eu sou pastor. Pastor. A pessoa muda até a voz. Pastor, que bom. Aquela honra. Eu já falei para alguns irmãos aqui. Eu vou na igreja do Nazareno, Comunidade Vida. Pastor Marcelo, meu amigo. Acabo de pregar, eu fico com vergonha que eu nunca vi tanta honra. Não só ele, como o povo de lá me dá. Meu amigo Bispo Elias Francis Limeira. Eu nunca vi tanta honra. Não estou falando que vocês não me honram. Eu sou privilegiado porque a grande maioria aqui, eu tenho um carinho muito especial e reconheço a honra. E mais do que isso, a amizade que nós desenvolvemos, que nós somos uma família. E eu sou muito grato a Deus por vocês. Mas tem lugar que eu vejo assim, pastores assim sendo tão desonrados, passando dificuldades. E a igreja não socorre. Pastores, homens de Deus. Igrejas ricas, prósperas. Eu quero destacar um versículo aqui, só o versículo 10. Versículo 10 não. Versículo 10 sim. Voltando para casa, aqueles que foram enviados, como é que encontraram os servos? São curados. Versículo 9. Jesus ouvindo, pois, essas palavras, admirou-se Jesus dele. Aqui eu leio, que depois eu vou repetir, que talvez sua Bíblia está melhor explicado. Verso 9. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Ouviu o quê? O que eu acabei de explicar para vocês. Foi uma palavra só. Continue. Ele então virou-se, ele foi falar para o povo que estava seguindo ele. O quê? Eu afirmo a vocês o quê? Eu nunca vi tanta fé. Eu nunca vi no meu povo um negócio desse, uma honra dessa. Honra e fé está ligado. Vocês entendem? Eu quero repetir para você o primeiro versículo que nós lemos aqui hoje. Segundo Crônicas, o capítulo 15, e se não me falha a memória, o versículo 7. Mas sede fortes, não desfaleça as vossas mãos, porque o vosso trabalho, a vossa obra no Senhor, o que tem? Tem recompensa. Honra quem que você está vendo, para que você possa ser honrado por aquele que a gente não consegue ver, mas conseguimos senti-lo e mediante a fé tocá-lo. Você pode reclinar sua cabeça? Como você tem tratado seus pais? Honra os teus pais, teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias. É o primeiro mandamento com promessa. Como você tem tratado seu cônjuge? Você tem elogiado ela? Talvez vai lá, pinta um cabelo, faz uma unha, e você não fala nada. Não reparou? Como você tem tratado o seu marido com honra? Para os outros, o que você fala do seu marido? Você fala bem? Meu marido é um homem de Deus. Me sinto protegido com aquele cara. Um pai em excelência. Honra as pessoas que você consegue ver. Honra os vossos pastores. Você não sabe a luta que é para Deus liberar uma palavra para poder ministrar com verdade.
Se você estuda, honra seus professores, seus mentores. Seu patrão, sabe, o pão que entra na sua casa é através do seu esforço, mas lá você tem que orar pelo seu patrão. Tomara que ele troque de carro todo ano, um carro melhor. Tomara que a empresa prospere mais, porque é através daquele lugar que entra o pão na sua mesa. Aleluia. Senhor, nos ensina os princípios, ó Deus, para que possamos tomar posse de toda a recompensa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. A tua palavra é fiel e o Senhor disse: aqueles que me honram, eu honrarei. Ensina-nos a gente honrar, antes de ficar procurando honra, antes de eu querer reconhecimento, que eu venha honrar, Senhor. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem um plano de paz. O Senhor é justo. O Senhor é tão maravilhoso. Por favor, Senhor, opere em nós, em o nome de Jesus. Amém, gente. Você pode ficar em pé. Aí logo na sequência você termina, tá bom? Você aprendeu alguma coisa aqui hoje? Medita nessa palavra no decorrer da semana até domingo, que é a nossa Santa Ceia. Pede para o Espírito Santo: Senhor, o que está faltando? Aonde a honra que eu tenho que dar? Eu tenho uma visão correta dessa pessoa. Ele não é só meu patrão, ele é o cara que por intermédio da vida dele eu levo o pão para minha casa. Ah, é meu patrão, é tudo igual. Não. Você recebe o seu salário naquele dia lá, abençoa. Quando você pegar seu salário: Senhor, eu quero te dar graça por tua provisão, mas gostaria tanto que o Senhor abençoasse o meu patrão, os meus patrões. Que visão que você tem? Você chega em casa, sua roupa está lavada, você não sai sujo, comida está pronta certinho. Senhor, eu quero te agradecer tanto pela minha esposa, quanta dedicação. Quando você, esposa, abrir a despensa, talvez a geladeira não está lotada de carne, mas tem lá um ovo, tem lá um arroz, feijão. Senhor, abençoe meu marido, cara que faz de tudo para a gente, para mim e para os meninos. O cara sai debaixo de chuva, num frio de rasgar, e eu não estou trabalhando, estou aqui dentro de casa, mas ele não deixa faltar nada. Pai, nós queremos te dar graças pelo teu cuidado conosco. Ensina-nos a te honrar, em primeiro lugar, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Porque o que seria de nós sem a tua presença, sem o Senhor? Dai-nos a revelação real de quem és tu. Tu não és o carpinteiro, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Criador de todo o universo, tu és aquele que nos salvou, nos resgatou e tem um plano de paz. Obrigado por tanto amor revelado, Senhor. Obrigado por tua graça. Coloque as tuas mãos para frente, se você puder. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Senhor Espírito Santo, esteja sobre nós, o seu povo, não só agora, mas para todo sempre. A noiva do Cordeiro, digam amém. Aleluia. Quero